A gente tem muito mais aluno, tem uma turma toda. E a Júlia acompanhou todas as aulas, olha que linda. Que bacana, hein, Júlia? E assim, a professora Estela é de muita inspiração para a gente, tá? Essa é a primeira historinha. A segunda historinha é que essa semana a gente deu um grande passo adiante, que foi montar o nosso Google Sala de Aula. Então, assim, quem ainda não acessou, nós estamos organizando as disciplinas lá ainda, tá? Nós estamos deixando elas lá, com os conteúdos que a gente já produziu, e a gente quer, assim, também, os professores têm, né, vão se adaptando ao processo e tal, então tudo é um processo. Então eu vou colocar lá no grupo, porque não cabe aqui, tá? Vou colocar lá no grupo do aulão de português os links das matérias. E aí, se você quiser, você entra lá, tá bom? E o último pedido meu é o que a Odete fez aí, gente. Indique a gente, por favor, né? Assim, nas redes sociais, igual assim, dê print, marque a gente, né? Coloca lá no Instagram, siga a gente no Telegram, siga a gente nos grupos de WhatsApp. Só uma explicação para vocês entenderem uma coisa. O grupo de WhatsApp, ele não tá para interação, ele tá a maioria das vezes fechado, tá? Porque assim, ele é muito poluído, tem muita informação e a gente tem que estudar e tal. O grupo de Telegram, ele tá aberto e a gente pode conversar, trocar mensagens, pode trocar matérias, se ajudar, né? Então, um pouco essa é a ideia. E lá tá dividido por disciplinas, tá bom? Gente, um grande beijo. Uma aula maravilhosa para vocês. Deus abençoe, professora, te ilumine. Vai com tudo aí, amém. Nós estamos aqui. Vamos lá. Gente, então o tema, né, que eu selecionei para a nossa primeira aula, funções da linguagem. É um tema muito recorrente no Enem, tá? Então, praticamente em todos os Enems cai esse tema. Então, a nossa dinâmica da aula vai ser o seguinte. Eu vou explicar para vocês a matéria, eu vou assim destrinchar mesmo, vou mostrar exemplos e depois nós vamos para as questões. Eu vou mostrar a vocês como que esse tema ele é abordado lá no Enem. Nós vamos ver que ele é cobrado de algumas formas diferentes, tá? Então, e nesse momento também eu vou dar aí algumas dicas, tá, para vocês de como vocês vão resolver as questões sobre esse tema. Ok? Em alguns momentos, eu vou abrir agora o slide, em alguns momentos eu paro, venho aqui, quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Aproveita. Então, vamos lá. Gente, esse slide aqui também, com essas informações, eu vou colocar, tá? Depois lá na nossa sala, né? No Google Sala de Aula. Então, assim, se não der tempo de você, né, que gosta de copiar, se não der tempo, não preocupa não. Depois eu vou colocar no Google Sala de Aula, vocês podem olhar com calma, tá? Deixa eu aceitar aqui, que tem algumas pessoas chegando. Ok. Então, vamos lá, gente. Funções da linguagem. Aqui, rapidinho, eu me apresento, né? Como eu já falei com vocês, meu nome é Estela Mares, sou professora de língua portuguesa, eu também sou professora de inglês. E sou formada em letras pela PUC Minas e em pedagogia pela Uninter, né? Aqui o @prof.estela-letras é o meu Instagram, para quem não conhece, quiser conhecer um pouquinho mais. E o que nós vamos aprender nessa aula? Funções da linguagem, né? Quais são as funções, as principais características de cada uma. Como que esse tema ele é cobrado dentro das questões. E nós vamos resolver algumas questões e algumas dicas. Gente, então, antes de mais nada, por que isso, né? Por que função da linguagem? O que é isso? Nós utilizamos, né? Vocês já estudaram, sabem bem, né? Nós utilizamos várias formas de linguagens para nos comunicarmos. Linguagem verbal, linguagem não verbal, escrita, falada. E, independente do recurso que você vai utilizar para você comunicar, sempre tem uma intenção. A gente sempre comunica, tem uma intenção. Você vai escrever um recado aqui no WhatsApp. Você vai mandar um recado no WhatsApp aqui para sua amiga. Você tem uma intenção. Para que você está mandando aqui recado? Né? Você vai escrever um livro, vai escrever uma poesia. Sempre tem uma intenção, né? Para se comunicar. Então, essa intenção que tem aí por trás, né? De todos os textos, das formas de comunicar, essa intenção é o que a gente chama de função.
tá? Então, a função da linguagem, ou seja, com que intenção, né, que o autor, o emissor, ele está pronunciando aquela mensagem. Isso que é a função. Então, as funções da linguagem são referencial, emotiva, poética, metalinguística, conativa e fática. Gente, elas podem aparecer, às vezes vocês vão estar estudando em outras fontes, né, outros livros, outros sites. Elas podem aparecer com alguns outros nomes, mas esses nomes aqui que eu trouxe para vocês é, né, a nomenclatura em um nome que o Enem utiliza com mais frequência, ok? Então, lá na prova do Enem, sempre elas vão aparecer com esses nomes aí, referencial, emotiva, poética, metalinguística, conativa e fática. Então, agora nós vamos ver aí, né, uma por uma, o que é, exemplos. Só um minutinho aqui, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Aqui. Retornando. Então, vamos lá. Opa, aqui já passei as funções. Gente, a função referencial. Função referencial é, né, quando um texto ele tem a função referencial, é quando ele está focado na informação. Tá? Então, o objetivo dele é o quê? É focar na informação. Então, essa mensagem, né, ela vai estar escrita aí de uma forma, com uma linguagem direta, tá? Objetiva, com dados da realidade, ok? Vou mostrar um exemplo. Isso aqui é uma notícia. A notícia, ela é um texto que ela tem a função referencial. O foco está na informação. Outro texto, né, outro gênero aí, que também tem a função referencial. Isso aqui é um manual de instruções. O manual de instrução, o foco é o quê? É na mensagem. Né? A mensagem é ensinar a pessoa, né, a mexer em algum objeto, receitas culinárias também, tá? Tem essa função referencial. Vou passar aqui para as características. Então, vejam só, um texto que tem a função referencial, ele tem a comunicação direta e objetiva. O que é uma comunicação direta e objetiva? Vamos pegar aqui a notícia, tá? Como referência. As notícias, né, diferente da reportagem, ela não tem ali muita informação, opinião, né, ali de quem está escrevendo, né, ali do jornalista, ela vai ter o quê? Bem objetivo. O que aconteceu, onde que aconteceu, quando e os envolvidos. De uma maneira mais curta e objetiva. Se tem mais informações, vai acrescentar, aí já virou uma reportagem. Tá? O foco é na mensagem, né, no que está sendo dito ali, no que está sendo escrito, ou falado. A ausência do teor argumentativo e persuasivo. O que é isso? Quer dizer que não pode ter, né, nesse tipo de texto, quando o texto tem a função referencial, não pode ter de forma alguma nenhuma intenção de argumentar, né, ou persuadir, ou seja, de convencer o leitor. Então, textos com função referencial, ele não vai convencer o leitor, né, o ouvinte de nada. Tá? Então, ele não tem opinião. Né? Outra característica também, não vai ter opinião ali de quem está escrevendo. O discurso é na terceira pessoa do singular ou do plural, né? O que é isso, discurso na terceira pessoa? Então, se não tem ali, né, opinião, nada pessoal, é um texto impessoal, então você não vai encontrar frases do tipo nós, eu, né? Verbos e pronomes aí na primeira pessoa. A linguagem é denotativa. Aí que já entra até uma outra matéria, né, gente? Linguagem conotativa e denotativa. Linguagem denotativa é quando a gente usa as palavras com o sentido que está lá, né, o significado que está lá no dicionário, ou seja, o sentido real. É o contrário de uma linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada. Tá? Então, é o contrário. Então, eu não posso, num texto ter a função referencial, utilizar nenhuma figura de linguagem, usar metáforas. Então, assim, o uso das palavras é no sentido denotativo, naquele significado real. Tá? Não posso deixar nenhuma
ambiguidade, né? Não pode ter ali gerar duas interpretações, tá? Então, é um texto bem direto, resumindo. Aí, vocês lembrem uma dica. Para cada função, gravem pelo menos um gênero que seja como referência. Por exemplo, né? A função referencial, gravem a notícia. Quem vocês lembrando das características do gênero notícia, né? Você consegue lembrar e inputar na sua mente as características de uma função referencial. A função emotiva. Então, gente, a função emotiva ou expressiva, tá? Que vocês vão ver também ela aparecer com esse nome, é aquela que o foco está no emissor. Emissor é quem está emitindo a mensagem, também chamado de locutor, tá? Para ser mais assim objetiva, também pode ser o autor do texto, ok? Então, ou seja, aquele que está elaborando a mensagem. A função é na pessoa. Então, ao contrário da referencial, não é no que está escrito, é no emissor. Tá? Por meio desse tipo de função, é possível, então, a gente identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista. Olha, o foco aqui é no emissor. Então, o foco ali, ele quer o quê? Ele quer expressar a opinião dele, as emoções, os sentimentos, o ponto de vista. Okay? Aqui tem um exemplo de um texto com essa função, né, emotiva. É um trechinho, né, o primeiro é um trechinho de um poema, aqui embaixo é um trechinho de um soneto. Esse primeiro Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, vocês devem conhecer, é muito estudado em literatura. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Observem que tem a palavra eu, tá vendo? Ó, não permita que eu morra sem que eu volte. Tá vendo? Então, o foco tá ok. Tá nele, né? O próximo, olha, e assim, quando mais tarde me procure, gente, olha, me procure, tá vendo? Tá se referindo, né, a ele mesmo aí, ó. Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, gente, dica, ó, importantíssima, função emotiva. Um texto com função emotiva. Vai ter as palavrinhas lá, eu, tá vendo? O me, palavras e expressões que remetem a quem está escrevendo ou falando. Aqui tem um outro exemplo, eu vou ler aqui para vocês, né? Que é charge, pode ficar um pouquinho embaçado. Calvin, né? Aquela nojenta da Suzy. Eu odeio ela. Eu odeio. É melhor ela soltar o Haroldo. Tá. Eu raptei a boneca idiota dela. Ela não precisa retaliar. Ela não consegue aceitar uma brincadeira. Gente, observem também a expressão dele, ó. Né? Ele tá ali no monólogo falando sozinho. Observe as expressões faciais. Meninas não têm senso de humor. Esse é o problema delas. Tudo isso estava engraçado, até ela fazer a mesma coisa comigo. Então, vejam, gente, é um gênero diferente, né? Aqui nós temos uma tirinha, já não é mais um poema. E a função que prevalece aqui, presta atenção nessa palavra, né? Eu já vou explicar isso. A função que prevalece. Um texto, ele pode ter ali características de mais de uma função da linguagem. Porém, sempre uma vai prevalecer. Tá? Então, essa aqui é o foco, tá? Nós vamos ver lá nas questões que você sempre tem que identificar o que é aquela que prevalece, que está mais forte. Então, aqui é uma tirinha. Por que está prevalecendo aqui a função, né, emotiva? Algumas características. Olha, primeiro, ele está ali sozinho, né? É um monólogo, ele está conversando sozinho. Ele está falando sobre os sentimentos dele, tá vendo? Sobre as ações, que dá pra ver, assim, né, que ele está com raiva lá, eu odeio ela, né, ele repete de novo, eu odeio, aí temos também a palavra, né, a palavra eu, o pronome eu, como eu falei com vocês, e também nesse caso nós temos um recurso visual, que é a expressão facial, né, então o sentimento dele tá assim, tá expressivo, né, ele tá bem expressivo, ele tá demonstrando ali a sua emoção, por isso uma função emotiva. Então, gente, características da função emotiva. O foco é
na pessoa, né, que está emitindo a mensagem. Verbos e pronomes em primeira pessoa, né? Eu, me. Interjeições também, né? O que são as interjeições? Quando vai expressar alguns sentimentos, raiva, por exemplo, assim, né? Responsável por revelar o estado emocional do falante, né? Ou né? Quando dá aquela tristeza. Adjetivos também, tá? Vão ser muito comuns aí. Sinais de pontuação como reticências e os pontos de exclamação, né? O ponto de exclamação, ele ajuda a gente a identificar justamente isso também, né? Que é uma surpresa, né? A gente aprende assim, ponto de exclamação com aquela surpresa. Então, esses sinais de pontuação também vão ser bem recorrentes nos textos que têm função emotiva. Gente, então, gravem. Função emotiva é o eu, tá? É a pessoa que está emitindo, expressando ali suas opiniões, seus sentimentos, tá bom? O foco está na pessoa, né? No sentimento ali, ou na opinião de quem está emitindo a mensagem. Agora, gente, a função poética, tá? A função poética, ela caracteriza-se, né, pela preocupação com a forma do discurso. Então, gente, função poética, o foco não é na pessoa. O foco é na forma como que vai ser apresentado o texto. Tá? Vamos supor, quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu me preocupei, nossa, como que eu vou explicar para eles essa matéria? O que eu vou usar? Então, a forma, nessa minha preocupação, a forma de como que eu vou apresentar esse discurso, a preocupação da função poética é essa. Tá? Não necessariamente que o nome poética, você se lembra às vezes poesia, né? A função poética é poesia. Não é bem assim, tá? Cuidado com essa pegadinha aí. Então, vamos lá. A preocupação da função poética é a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Essa função da linguagem, ela é encontrada sim em obras literárias, como nós vamos ver em alguns poemas, pode ter sim. E muitas vezes ela é confundida com a função emotiva. Vocês viram lá no exemplo da função emotiva que eu peguei lá 2 trechinhos de poema, não foi? Aí você não pode gravar, é poema. Então, peraí, então é função poética? Não. Lembra, função emotiva. O foco está no eu. Então, você tem que ler o que está nesse poema, né? Se for um poema como os que eu trouxe como exemplos aqui, né? Vejam só. Que está lá, palavras, olha, eu, me, né? Tem que prestar atenção no conteúdo. Então, isso aqui, olha, se você bate o olho e fala que é função poética, não. É um poema com função emotiva, ok? Aqui prevalece, tudo bem? Se for um poema que não trata, né, especificamente do sentimento do autor, de quem está escrevendo, é um poema que ele está falando de outra pessoa, né, de outra coisa ali, que não seja nada pessoal, aí sim vai ser função poética, tá? Então, lembre-se que na função poética o importante é a mensagem. Função poética, o foco é na mensagem. Função emotiva, o foco é na emoção do autor, vamos assim dizer. Aqui eu trouxe 2 exemplos sobre a função poética. Olha, esse primeiro aqui é um poema concreto, tá? Então, sempre quando vocês pesquisarem função poética, vai aparecer para vocês muito poema concreto. Porque no poema concreto, o autor está preocupado, a forma vai dizer muito sobre o poema. Esse aqui, por exemplo, olha, só de você olhar, sem ler, já vai se remeter ao quê? A um chá, um café, né? Sem ler. Então, tá vendo? Houve essa preocupação com a forma. Então, é uma função poética, ok? Aqui, olha, é um trecho de música. Lendo esse trecho aqui, vocês observem que não tem nada ali de pessoal. Olha, fonte de mel, nos olhos de geisha, cabuti, máscara, choque entre o azul e o cacho das acácias, luz das acácias, você, mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa rua deserta quando atravessa e não olha para trás. Esse é um trecho, tá? Da música Você é Linda, do Caetano Veloso. Então, veja, ele está se referindo a uma mulher, a uma outra pessoa.
função poética, não é função emotiva. Se ele estivesse falando dele, né? Eu estou triste, eu estou apaixonada, eu gosto muito dela, aí sim, seria a função emotiva. Mas nesse caso aqui, é função poética. Características da função poética. O foco está na mensagem e na forma como ela é transmitida. Palavras no sentido conotativo, figurado. Gente, o contrário da função referencial, né? Aqui já são textos literários. Então, tem sim o uso conotativo, o uso figurado das palavras. Uso de figuras de linguagem, né? Nós vamos depois ter uma aula só sobre as figuras de linguagem. Preocupação com a estética e com a sonora, ou seja, com o som. Aí que entra a questão de poesias e de letras de música. Aí aqui eu fiz até um exercíciozinho aqui para vocês. Olha, gente, esse primeiro poeminha aqui, ó, do Paulo Leminski. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. E aí, gente, podem me dizer, esse poema aí, ele é função emotiva ou é função poética? Emotiva. Emotiva, muito bem. Emotivo que ele tá falando dele, né? O foco está no sentimento dele. Função emotiva. O outro. Na manhã infinita, as nuvens surgiram com a loucura numa alma. E o vento, como um instinto, desceu os braços das árvores que estrangulavam a terra. Depois veio a claridade, os grandes rios, céus, a paz dos campos. Mas nos caminhos todos choravam com os rostos levantados para o alto, porque a vida tinha misteriosamente passado na tormenta. Vinícius de Moraes. E aí, gente, função emotiva ou função poética? Poética. Poética, muito bem. Função poética, né? Não, ele não está tratando nada pessoal, né? O foco foi apenas ali na mensagem. Eu não posso dizer que é uma função referencial, né? Porque, olha, eu estou tratando de um texto literário, né? Então, eu tenho ali palavras no sentido, né, conotativo. Então, por isso é uma função poética. Gente, alguma dúvida até aqui? Algo que não ficou muito claro? Podemos continuar? Ok, daqui a pouquinho a gente pausa mais um pouquinho. Gente, então esse aqui, olha, eu tô chamando a atenção, tá? Porque nós tínhamos, que eu já falei com vocês lá no início. Note que é frequente existir várias funções em um único texto, mas é sempre uma que predomina. Nós vamos ver isso lá nas questões, tá? Lembrem-se disso. Pode ter mais de uma, vocês podem identificar mais de uma função em um texto, mas vai ter uma que vai prevalecer, que vai dominar. Função metalinguística. A função metalinguística, ela está presente no discurso que utiliza, né? Quando eu falo discurso, né? Estou dizendo em um texto, ok? É um texto que vai utilizar em um código para explicar o próprio código. Eu costumo dizer que a função metalinguística é assim, é a coisa falando da própria coisa. Então, o que melhor define e caracteriza essa função é o quê? É o uso da metalinguagem. Por exemplo, né? Que é a metalinguagem. Como eu coloquei o exemplo aqui, olha, é quando você tem, por exemplo, um vídeo e nesse vídeo está ensinando como que grava um vídeo. Tá vendo? Um vídeo ensinando a fazer o vídeo. Tá vendo? Isso é a função metalinguística, metalinguagem, a coisa falando dela mesma. Né? Quando eu faço aí uma música, falando de música, por exemplo, né? A letra da música tá falando de música. Um poema falando sobre poema. Né? Se eu escrevo um poeminha aqui, né? Para ser ensinando a fazer um poema, ensinar a fazer um poema em forma de um poema, a coisa falando dela mesma, isso é uma metalinguística, a coisa falando sobre ela mesma. Nós vamos ver aqui, olha só, exemplo. Aqui, o que eu tenho, gente? Isso aqui, olha, tá vendo? Olha, dicionário separado. Isso aqui, eu fui lá no dicionário e procurei lá a palavra dicionário. Tá vendo? A definição da palavra dicionário. Então, e esse texto aqui, esse trechinho, isso é uma função metalinguística. Ou seja, é o dicionário falando dele.
né? O dicionário falando dele mesmo, dando a definição dele Professora, mesmo. Sim? desculpa atrapalhar, você pode aceitar um aluno, por favor? Ah, sim, desculpa, deixa eu voltar aqui. Na verdade, chegaram mais de um. Que bom. Deixa eu ver. Ok. Chegou aí, galerinha. Então, gente, o dicionário, né, dando a definição dele mesmo, função metalinguística. Outra coisa, olha aqui essa frase. Frase é um enunciado com ou sem verbo, que tem sentido completo. Eu fiz uma frase explicando o que é uma frase. Tá vendo? A coisa explicando ela mesma, função metalinguística. Características dessa função, gente, metalinguística. A principal, ela não tem muitos segredos, né? Então, a principal característica dessa função metalinguística é o fato que da mensagem está centrada no próprio código, né? Nela mesma. Cada função, né, tem aí um foco em um elemento, vocês já perceberam, né? Uma, por exemplo, a função emotiva, o foco é no emissor, quem está transmitindo a mensagem. A função poética, o foco já é na mensagem, na forma da mensagem, né? Então, a função metalinguística, a função dela é o próprio código, né? Então, nada mais é importante do que a própria palavra e seus desdobramentos. Então, a função metalinguística não tem muito segredo, tá? É só lembrar, né, desse exemplo aí. Por exemplo, um filme ensinando a fazer um filme, tá? Uma poesia ensinando a fazer a poesia. Função conativa. Gente, cuidado com esse nome, hein? Parece conotativa, né? Não é conativa. Cuidado, tá? Outra coisa, função conativa. Função conativa, também chamada de função apelativa, tá? Vocês podem ver com esses dois nomes. Essa função conativa, ela é quando um texto ele tem a intenção de convencer o destinatário. Aí entra o caráter argumentativo. Lembra lá na primeira, na referencial? A referencial, ela não tem, o texto com função referencial, eles não têm intenção de convencer nada nem ninguém. Lembra? Não pode ter nada de caráter argumentativo. Isso é específico de textos com função conativa. Então, função conativa é aquele texto, né, que ele quer convencer, argumentar. Ele quer convencer ali o destinatário de alguma coisa. Exemplos. Aí eu trouxe aqui, aposto que na hora que eu falei aqui, ó, que quer convencer, vocês já lembraram lá da redação, né? Do texto dissertativo argumentativo. Sim, é um exemplo também. Mas, esse tipo de função, ele é muito utilizado também, como eu trouxe aqui para vocês os exemplos, vejam, em textos publicitários, né? Porque o texto publicitário, ele quer convencer, né, as pessoas de comprarem um produto ou aderirem a alguma ideia, né? Então, esse primeiro aqui, vejam, tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? Serenata de amor. Esse aqui da Coca-Cola, né? Viva o lado Coca-Cola da vida. Gente, observem bem, né? Aí a gente já vamos entrar aqui a questão do gênero, né? Vamos pegar características dos gêneros. Esse gênero textual, a função é convencer para comprar. Então, ele vai usar, observem esses verbos aqui, olha, morde, aqui, viva, morde, viva. Esses verbos, eles estão no modo imperativo. É como se estivessem dando uma ordem, né? Fazendo um pedido, a gente pode interpretar assim. Então, essa é uma característica, tá? De textos com a função conativa. Vão ter verbos, né? Verbos no modo imperativo, que vão passar essa ideia, né, de que está dando uma ordem, fazendo um pedido. Vejam aqui, então, as principais características da função conativa. O foco está na persuasão, né, ou seja, convencer o leitor. Verbos no modo imperativo, né, leu, compre, pense. Utiliza vocativos, ou seja, invocando alguém, né, porque pode, às vezes, usar de chamar a pessoa, falar, ei, você... você que está aí, né? Vem aqui comprar. Gente, não sei se isso é muito comum na cidade de vocês, mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né? Quando os comércios estavam todos abertos, é muito comum nas portas das lojas ficarem, né? Algumas pessoas ali com um microfone, assim, chamando as pessoas que estão passando na rua, sabe? Para ir comprar na loja. É uma função conativa, né? De falar, ei, moça, você aí,
né, da sacola rosa, vem aqui ver essa promoção, tá? Utiliza a segunda ou terceira pessoa singular ou plural, ou seja, não é comum, né, não vai ter aqui na função conotativa a primeira pessoa, o eu ou o nós. Se vocês lembrarem também, ó, lá da redação do texto dissertativo argumentativo, lembra, não pode ter, né, primeira pessoa, ok? Uma vez que o discurso ele se centra no interlocutor, no ouvinte, ou seja, no outro, né? O foco aqui é no meu interlocutor, eu quero convencer ele, então eu não vou, né, falar de forma explícita de mim, né, dos meus sentimentos, ok? E a função fática. A função fática, vocês podem associar a diálogo, tá? Função fática, diálogo. A função fática, o foco dela é na interação entre o emissor e o receptor das mensagens, né? Ou seja, entre o locutor e o interlocutor. Ela é utilizada na abertura, né, no estabelecimento e na interrupção de comunicação. Então, quando eu falo utilizada na abertura, é quando eu vou iniciar uma conversa. Lembra do diálogo, função fática, diálogo. Então, quando eu inicio uma conversa, ok? Para estabelecer essa conversa, então, por exemplo, como que eu começo, né? A gente começa uma conversa. Olá, tudo bem? E aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana? Ok? E para interromper, né? Interrupção da comunicação. Aí já seria despedida num diálogo, né? Não, beleza, tchau, boa noite, até mais. Então, a função fática são aqueles textos, observem aqui, ó, mais uma do Calvin. Ele está conversando ao telefone, ok? Oi, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando, por que eu liguei? Bom, gente, aqui, veja, é uma tirinha, né? Lembra que eu dei outro exemplo de tirinha, né? Com outra função. É uma tirinha. Por que você bate o olho? Então, peraí. Por que isso aqui é uma função fática? Lembra, a conversa ao telefone, eu estou estabelecendo um diálogo direto com o meu interlocutor, tá? Então, por isso que é uma função fática, por isso que a função fática prevalece aqui, tá? Então, características da função fática. Interação entre as pessoas do discurso, né? Acabei de falar com interação entre as pessoas do discurso. Saudações, tá? Vão ser uma marca bem característica desse tipo de texto. Utiliza interjeições e onomatopeias, né? Onomatopeias, né, são aquelas palavras que vão representar, por exemplo, um barulho, né? Por exemplo, boom, ok? A ênfase está no contato, ou seja, em estabelecer um contato e testa o canal de comunicação. Por exemplo, se eu vou usar meu canal seja, por exemplo, o telefone, tá? Uma conversa ao telefone. Então, às vezes é comum a gente falar, né, o telefone, você começa a falar com a pessoa, você fala, tá me ouvindo? Tá me ouvindo direito? Isso é um teste, tá vendo? Aqui, por exemplo, né, pelo computador, nós estamos aqui numa videochamada, em filme-conferência. Aí gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo? Olha, eu compartilhei uma tela. Tá aparecendo para vocês? Isso eu estou testando o meu canal de comunicação. Bom, gente, então, vou parar aqui um pouquinho. Alguma dúvida até agora? Alguma informação que eu não passei ou que gerou alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar em alguma dúvida, algum comentário? Antes da gente ir para as questões. A função emotiva também pode ter onomatopeia? A função emotiva pode ter onomatopeia, sim. Dependendo do caso, pode ter sim. Às vezes vai aparecer em algum exemplo lá na questão, mas ela pode ter sim, tá? Obrigada. Nada. Eu tenho uma dúvida. Sim. Como eu diferencio função conotativa, conativa e denotativa? Conativa. Tá. Vamos lá. Cuidado com o seguinte. Entendi a sua pergunta. Não existe a função denotativa, tá? Cuidado. O que existe é linguagem
conotativa e linguagem denotativa, tá? Linguagem denotativa, lembra que de dicionário, tá? Costumo falar assim, meus alunos gostam muito desse exemplo. Linguagem denotativa. D começa com D de dicionário. É quando eu uso a palavra naquele significado real dela, que está no dicionário. Tá? Por exemplo, se eu pego realmente aqui uma flor, né? Vou dar um exemplo aqui, olha. A flor. Então, eu falo, nossa, que flor bonita, né? Ou ela é uma flor. Olha, eu usei a palavra flor no sentido denotativo. Para denominar o quê? A flor. O sentido real dela. Isso, sentido real. Agora, se eu vou usar a palavra flor no sentido conotativo, eu viro para uma amiga minha e falo, nossa, você é uma flor, né? Oi, flor, né? Às vezes, oi, flor, viro para minha amiga e chamo ela de flor. Eu estou usando no sentido denotativo, chamando ela, né, da planta? Não estou chamando ela de planta. Eu estou usando no sentido conotativo, ou seja, eu estou comparando as características dela com as características da flor. No sentido figurado. É tipo figurativo, professora? Isso, figurativo, figurado. Conotativo e figurado é a mesma coisa, tá? Mas aí, cuidado para não confundir a palavra conotativa, tá? Com a palavra conativa, tá? Tem uma diferençazinha aí, ó. Conotativa e conativa. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Olha, função conativa. É diferente de conotativa. Tá bom? Vamos ter cuidado. Isso confunde mesmo, tá? Então, por isso é bom sempre ter cuidado. Então, função conativa que é de convencer. Gente, mais alguma dúvida antes da gente passar para as questões? Então, vamos lá. Outras dúvidas que forem surgindo, tá? Depois a gente vai conversar. Gente, então, funções da linguagem no Enem. Vocês vão ver agora nas questões que ela pode ser cobrada de uma forma direta. O que é a forma direta? Vai ter o texto e vai perguntar para você qual é a função da linguagem que prevalece naquele texto. Aí você vai ter que marcar lá, né? Função conativa, referencial, enfim. Essa é uma forma que pode vir. E a outra forma que vai aparecer é de uma forma indireta. Ou seja, o que é uma forma indireta? Ele não vai perguntar assim para você diretamente, escancaradamente, né? Qual é a função da linguagem que está nesse texto, que prevalece nesse texto? Não. Ele vai colocar o texto ali, tá? Nós já vamos ver, vai colocar o texto ali e vai, às vezes, até afirmar para você, já falar qual é a função da linguagem que prevalece e quer que você analise as características. Tá vendo? Então, por isso é importante vocês estudarem associando as características. Tá? Vamos ver agora, aqui eu trouxe questões para vocês dessas duas formas, tá? Da forma direta e da forma indireta. E a forma indireta, gente, o que acontece? Ele não vai perguntar às vezes claramente qual é a função da linguagem. Às vezes ele nem vai usar essa palavra na pergunta. Mas para responder aquela pergunta, você tem que entender, você tem que fazer essa interpretação de qual é a função da linguagem que predomina ali, né? De quais que são as características para você conseguir responder a questão, tá? Nós vamos ver isso agora. Então, gente, essa é uma questãozinha aí, ó, de 2012. Vou dar um tempinho aqui para vocês marcarem aí na folhinha de vocês a resposta. Tá bom? Vai, ó, 2 minutinhos. Dê uma lidinha. Olha só, desabafo. Vou ler com vocês aqui, tá? Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite.
6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, gente, então vejam só, ele já afirmou, lembra que eu falei que ele podia cobrar dessa forma? Ele já afirmou para você qual é a função da linguagem que predominou aí nesse texto, que é a emotiva. Agora, ele quer saber, né, de você, por que esse texto prevalece, olha que ele reforçou aquilo que eu disse, né, que pode ter mais de uma função, mas sempre tem uma que prevalece. Por que nesse texto aí prevalece a função emotiva? Então, você vai ter que analisar agora as características, tá? Então, opção A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. E aí, gente, qual opção que vocês marcariam aí? A, B, C, D ou E? Por que esse texto predomina a emotiva? Pode escrever no chat, hein, tá? Quem não quiser falar. Vamos fazer um levantamento aqui. Deixa eu ver aqui. Podem colocar em. Acho que é C, B, C. Tá bem variado. Ok, mas a maioria aqui, pelo que eu vi, a maioria tá na B, né? Entre a B e a C. Então, vamos ver? Olha, gente. A resposta é a letra B, tá? Nós vamos analisar uma por uma. Vejam só. Na letra A, quando diz o discurso do enunciador, né? Isso que ele está dizendo, tem como foco o próprio código. Lembra? Quando o foco é o próprio código, é a função metalinguística. Tá? O foco é a coisa falando dela mesma. Por que a resposta é a letra B? Né? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Função emotiva, ou seja, a atitude, que atitude? A atitude de desabafar. Ele está falando ali, ele está expressando, né, ali os sentimentos dele. Né? O que é um desabafo? Né? Um desabafo é isso, é quando você expõe tudo que você está sentindo. Né? Vejam lá, verbos, olha, na primeira pessoa, né? Ela estou, ok? Então, função emotiva, essa característica. Vamos ver os outros aqui, olha. A C, né? Por que não é a C? Aí a confusão, olha, a C já é uma função conativa. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem, tá? É o foco do enunciado, tá, gente? Desculpa se eu digitando errado, é o foco do enunciado. O referente é o elemento que sobressai. Oi. Você não tá compartilhando a tela. Não, gente, desculpa. Nossa, ainda bem que você me avisou. Desculpa, deixa eu... Vou voltar, tá? Pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Letra B, tá? Aqui, olha, gente, vejam. A letra C não é, tá? Porque, né, o interlocutor é o foco. Não, na função emotiva, lembra? Não é o interlocutor, não é o outro. O interlocutor é o outro. Não é o outro que é o foco, tá? Na função emotiva é o eu, é o enunciador. A letra D, né, o referente
é o elemento que sobressai em detrimento dos demais. Isso é uma característica da função referencial. E não é também a letra E. Por quê? A letra E diz que porque o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Isso é função fática, tá? Manutenção da comunicação, ou seja, como que, né, que lembra que vai estabelecer a comunicação. Função fática, diálogo. Então, letra B, ok? Função emotiva. Próxima questãozinha aqui, tá, gente? Desse lado aqui tá o textinho, aqui tá a questão. Então, do Enem de 2014, vou ler aqui com vocês. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função... Gente, então vejam, aqui, olha, ele já está cobrando de uma forma bem direta, né? Tem um texto, e aí, gente, aí a pergunta, olha, predomina no texto a função, aí você já está bem direto, metalinguística, fática, referencial, emotiva ou conativa. E aí, gente, essa acho que tá bem fácil, né? E aí, podem dizer aí qual que vocês marcariam nessa. É uma função metalinguística, fática, referencial, emotiva ou conativa? Podem colocar ali no chat também, quem não quiser falar. De B. Tá prevalecendo a B, vamos ver. Letra B, muito bem, fática, né? A função fática, ou seja, é um diálogo, né, que está acontecendo aqui e a dica ali do telefone, né? Ok. Gente, essa outra questãozinha, olha, Enem de 2011, uma tirinha, deixa eu ler aqui para vocês. Não, obrigada. Aí aqui, gente, tem parecendo uma rainha, né? Uma princesa, algo assim. Não, obrigada. Novamente. Detalhe que não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui tem a bruxa com a maçã, tá? Ela fala não, obrigada. Aí no segundo já é uma cobra, tá? Com a maçã na boca. Ela também, né? Diz ali, não, obrigada. Aí aqui, né? Já aparece pra ela lá na porta um senhor, um homem com terno, gravata, com a maçã e dizendo: com mais R$10 você ganha um celular. Aí, o que aconteceu? Ela conseguiu, né, passar para ela, vender para ela a maçã. Aí ele fala lá com a bruxa, aí já tá lá fora da casa com a bruxa. É questão de técnica. Né? Ou seja, a bruxa não conseguiu, né, vamos fazer a interpretação aí. A bruxa apareceu vestida de bruxa, não conseguiu convencer ela de pegar a maçã. Apareceu em forma de cobra, não conseguiu. Aí, em forma de cobra, né, lembrando que tá fazendo uma referência... Mas vamos ver isso na próxima aula, tá? Quando o texto lembra um outro texto, fazendo referência a um outro texto. Né, Adão e Eva. Apareceu em forma de cobra e não conseguiu. Aí ela vai e manda, né, um vendedor. Né? Olha, só com mais R$10, compra maçã. Com mais R$10 você ganha o celular. Fez uma jogada de marketing, né, ali com ela e conseguiu, né? E falou com a bruxa. É questão de técnica. Estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho, que foi o senhor, tá? Com a gravata, a persuadir a sua interlocutora. Gente, então olha só. Essa questão aqui, ele tá cobrando de você o conhecimento sobre a função, sobre as funções da linguagem, mas não está de forma direta, né? Não saiu perguntando aqui qual é a função da linguagem que predomina, igual, né, a outra questão anterior que nós fizemos. Ele está cobrando aqui de uma forma indireta. Ou seja, para fazer essa questão, você tem que lembrar o quê? Lembra a interpretação, né, que eu fiz aqui com vocês? Ele conseguiu, a intenção era o quê? Da bruxa ali, de convencer. Quando a intenção é convencer, é função... Lembra quem que é? Pode responder. Quando a intenção é convencer, é função... Conativa. Conativa. Muito bem.
Então, você sabendo as características, você consegue responder. Porque eu estou perguntando qual é a estratégia argumentativa, ok? Então, vamos analisar aí, olha, as opções. A, uma prova concreta ao expor o produto ao consumidor. B, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. C, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Ou D, comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. É indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Então, aqui, gente, está querendo saber o seguinte, qual foi a estratégia que ele usou, que conseguiu convencer ela? Aí, aqui vai uma dica também para resolver não só questões de função da linguagem, tá, gente? Mas vocês vão ver eu dar muito essa dica aqui. Quando é uma questão, a maioria das questões de interpretação de texto, você pode vir aqui nessas primeiras palavras, olha, prova concreta, consenso, raciocínio lógico, comparação e indução. Por essa primeira palavra aqui, você já consegue induzir bem a sua resposta. O que eu quero saber? Lembra que eu falei? Eu quero saber que estratégia, né, que ele usou que conseguiu convencer ela a ficar com a maçã. Foi uma prova concreta? Foi fazer ela entrar em consenso de alguma coisa? Algum raciocínio lógico? Alguma comparação? Alguma indução? Tá vendo? Só por essa primeira palavrinha aí já vai te direcionar. Principalmente se você ficar em dúvida entre duas. Então, me contem aí. Qual é a resposta? O que vocês marcariam? Coloca aí no chat, deixa eu ver. A maioria tá na letra E. Tá em consenso, hein? Vocês estão... Maioria na letra E, hein? Vamos ver. Ed era uma vez. Boa! Então, vamos ver, gente. Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem, gente. Letra E. Ou seja, ele a induziu, né? Ele induziu ela, né, ao elaborar, de que forma? Elaborar um discurso de acordo com os anseios, ou seja, de acordo com o que o consumidor quer, que ele planeja, que ele almeja. Gente, última, tá? Rapidinho aqui, vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Bom, sobre esse assunto, né, não sou eu que vou saber dizer muito bem, né? A professora de biologia que pode nos ajudar. Mas nós já entendemos do que se trata esse texto, né? Então, olha, uma pergunta agora veio de forma direta. Tá perguntando, olha, predomina no texto a função da linguagem. Aí, cuidado, porque agora, além de falar, né, aqui, olha, qual que é a função emotiva, fática, poética, conativa, referencial, ele tem a justificativa. Então, você tem que verificar se a justificativa também está correta. Então, aqui você não pode julgar só aqui na primeira palavra, não. Cuidado, tá? Verifica se está correto também a justificativa. Ou seja, associa aí, ó, a função com a característica. Então, rapidinho aí, qual que é a resposta? Ah, isso mesmo. Vocês nem esperam explicar, já sabem responder, né? Então, aí, essa daqui... Vamos lá, gente, só pra gente, né, ir encerrando, eu fiz mais rapidinho. Então, aqui, gente, olha só, está se tratando de um texto bem específico ali, né, sobre, né, conteúdo de biologia, tá? Então, ele é um texto que tem a função referencial, porque trata de noções e informações conceituais. Então, lembra, referencial, eu dei lá o exemplo da notícia, dei o exemplo de
o manual de instruções, de receita, mas também toda vez que tem um texto, por exemplo, artigos científicos, tá? Também vão ser função referencial. Textos em livro didático, lembra de livro didático, né? Por exemplo, no livro de biologia a gente encontraria esse texto aí explicando, né? O que é a biosfera, o que é um ecossistema. Então, tá? Textos assim com esse caráter tem a função referencial, ou seja, eles querem passar uma informação para nós, um conceito, tá bom? Gente, e por fim aqui, tá? Umas dicas de estudo para vocês. Não só para essa matéria que nós estamos aqui hoje, mas para todas. Faça um mapa mental com as informações da aula. Então, hoje mais tarde ou amanhã, quando você tiver um tempo, pega esse slide, revisa, né? Olhem as suas anotações também, revisa e construa um mapa mental. Faça você o seu mapa mental com essas informações aqui, tá? Associando a função com as características dela. Anote as dicas, tá? Que as dicas que eu passei aqui, você vai anotar com cores diferentes e bem destacadas, né? Para chamar atenção no seu caderno. E resolva muitas questões sobre esse tema específico, tá? Pesquisem, olha, quero questões Enem sobre funções da linguagem. Porque você vai pegar questões tanto de forma direta quanto de forma indireta. E vai treinar bastante. E anote suas dúvidas, né? Quem às vezes algum em um outro momento comigo, você pode sanar, né? E para não esquecer o que ia perguntar, na hora que bate a dúvida, escreve lá no caderno. Ok, gente, então me contem aí algum comentário, alguma dúvida. Esse slide vai ficar disponível para vocês lá na nossa salinha, no Classroom, né? Lá no Google Sala de Aula, tá? Vou colocar lá daqui a pouquinho para vocês esse slide, aí vocês podem ler com calma de novo, fazer de novo as questões. Vamos encerrando por aqui. Que bom que vocês gostaram, gente. Estou vendo aqui, ótima aula, top. Beleza, gente. Quero saber se foi, né? Para saber se foi top mesmo, quero saber, e aí, entenderam? Ok, o assunto foi claro. Beleza, me passa esse feedback. Alguém tem alguma dúvida, gente, assim, do assunto, das questões? Alguém que queira aproveitar, perguntar alguma coisa? Se não quiser falar, pode mandar no chat aqui, tá? Pode escrever aqui no chat. Esse assunto, gente, não é um conteúdo difícil, né? Só é um conteúdo que precisa da atenção, né? Da atenção para não confundir. Aqui uma pergunta. O que é conativa? A linguagem conativa, Luiz, é quando você quer convencer uma pessoa. Persuasão, tá? Conativa é quando você vai convencer. Eu quero convencer o outro a comprar alguma coisa, eu quero convencer da minha opinião, que eu, né, sou a certa. Ok? Como eu tenho acesso ao Classroom, o Eliezer colocou nos grupos isso, o link, tá? Para vocês acessarem a sala de aula do Classroom, tá? Então, é só lá no grupo, tá? No Telegram ou no WhatsApp, solicita lá, que ainda não tem o Eliezer, que ele passa para vocês. Deixa eu ver aqui, prof, se eu pegar o significado de qualquer palavra no dicionário, fica sendo metalinguística também? Não. Aí, no caso, vai ser só o dicionário mesmo, tá bom? Aí, no caso, Maria Eduarda, se você pegar o significado de outra palavra lá, ela vai ser a referencial, que ela vai estar passando um conceito. Lembra esse que a gente viu agora, por exemplo, falando o que, né, explicando o que é o ecossistema, enfim, tá? Ok, gente. Então, gente, vamos ficando por aqui, ok? Né? Já passamos aí um pouquinho do nosso horário. E aguardo vocês aí para as nossas próximas aulas, tá? E lá no Google Sala de Aula também a gente vai interagindo lá, tá bom? Comunicando. Então, gente, boa noite. Bons estudos.